pontos que eu quero que você pense hoje comigo. Primeiro, o amor é a marca do discípulo de Jesus. Segundo, o Espírito Santo é o selo que te credencia como Espírito de Jesus. E terceiro, o seu testemunho é o seu legado. 3 pontos que você pense comigo. O amor. Saberão que alguém é discípulo de Jesus porque demonstra amor. Segundo ponto, o Espírito Santo é quem te credencia como Espírito de Jesus. Se você não tem um Espírito, você não tem um selo. Você é uma carta sem destino. Se você não tem um Espírito, você não tem credencial. Você não tem respaldo de Deus sem o Espírito Santo. E se você não tem, entenda isso, testemunho para deixar, nada vai ficar de legado na sua vida. Quando você for embora dessa terra, o que você vai deixar aqui? Esse é o seu legado. E o seu legado depende do seu testemunho. Então não adianta nada você se comparar com outras pessoas. Você tem que ter amor, Espírito Santo e testemunho. Você tem que ter amor. Só vão saber que você é discípulo de Jesus não é porque você fala que é discípulo, ou porque se veste de um jeito, ou tem uma camisa escrita Jesus, ou tem um adesivo no seu carro, não é por isso. Vão saber se você amar as pessoas. Só vão saber. Só dá para saber que você é um discípulo de Cristo, que tem poder onde você anda, você tem o Espírito Santo. Você é uma carta com destino certo para o céu. E os testemunhos que você deixa ao seu redor é o que vai ficar depois de você. No lugar que você estuda, no lugar que você trabalha, na sua família, entre seus parentes, seus vizinhos, os seus testemunhos falam mais alto que você. E aí vivemos dias doidos. Olha só o que diz em João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Quando Jesus disse isso, ficou claro. Só tinha uma maneira de saber que era discípulo dele. Se tivesse amor. Muito claro. Estamos em dias doidos. Em dias doidos. Em dias de escândalo. Pessoas que têm nome de pessoa de Deus causando escândalo. Pessoas que dizem que são discípulos de Cristo semeando ódio. Dias doidos. Mas Deus vai julgar cada um pelas suas obras. Você não é juiz dos outros. Você é juiz de você mesmo. Se você quer propagar algo bom, não é falar de quem está fazendo errado. É fazer o algo bom. Você tem que fazer pelo exemplo. Mais vale um exemplo nosso do que 100, 1000, 2000, 10.000 palavras. Mas vale um exemplo. Um exemplo. Mas já estava escrito que isso ia acontecer. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24. Já estava escrito que isso ia acontecer. Mateus 24. Eu vou ler a partir do versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Já estava escrito o que aconteceria nos últimos dias. Tá bem? Na câmera está focada aí? Eu tenho um passo para frente? Tá tudo bem? Então, beleza. Vai ter que ver minha beleza daí mesmo, Fernando. Eu não vou ir mais perto de você. Eu estou com o microfone de fio. Mateus 24, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer? E que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues
para serem maltratados, eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Gente, para mim, cada pessoa que morre é uma dor. Cada um que morre é uma dor. É uma família triste, é uma pessoa querida de alguém que não está aqui. Então eu não quero banalizar a dor de ninguém. Eu só quero te dar um número de comparação. Eu sou um profissional de números, então vou te dar um número para comparação. Que triste foi saber que em 2018 morreram no mundo quase mil homossexuais por serem homossexuais. Que triste isso. Que triste isso saber. Que morreram quase 1.000 homossexuais só por serem homossexuais. Tirando os que foram por causa de drogas, de crimes, de roubo. Só por causa de serem homossexuais. Fecha ali, por favor. Está vindo no olho aqui. Mas que triste saber que mais de 150.000 cristãos morreram em 2018 por serem cristãos. Que triste saber que 50.000 morreram só na Nigéria por serem cristãos em 2018. Então, esse texto se cumpre, a gente sabendo que eles morreram por serem cristãos. Porque que o texto diz, que vão perseguir vocês e matar vocês por serem cristãos. É um dos sinais ao final dos tempos. Um outro sinal que está aqui, que por se aumentar a iniquidade, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Quando nós colaboramos para que a maldade se multiplique no mundo, nós colaboramos para que o amor esfrie. Entenda? Isso é muito sério. O inimigo, qual que é a estratégia dele? A estratégia dele é colocar dúvida em nós. A estratégia dele é descobrir formas de falar para você: será que a salvação é isso mesmo? Será que vale a pena você investir o seu tempo, a sua vida, seu esforço, seus desejos, por algo que você não tem certeza? Será que vale a pena você deixar de fazer o que a sua carne quer, as vontades da sua carne, para seguir um Deus que você não vê, que raramente fala com você através de sinais, de charadas, de enigmas? A estratégia do inimigo é colocar uma dúvida na sua cabeça para que você deixe de desenvolver a sua salvação e desenvolver o amor para desenvolver o pecado e aumentar a iniquidade. Ele quer que esfrie o seu amor para que você some com a iniquidade, para esfriar o amor de outros ainda. Essa é a estratégia do nosso adversário. Deus quer que nós desenvolvamos a nossa salvação em temor e tremor. Deus quer que a gente desenvolva o amor. Porque se não tivermos amor, não somos discípulos de Cristo. E o diabo quer que você tenha dúvida sobre a salvação. Dúvida sobre a vida eterna. Dúvida sobre a bondade. Para que você vai deixar de esbaldar a sua carne no pecado que você tanto quer? Para seguir um Deus que tem uma vida eterna para você que você não tem certeza? É isso que o diabo quer falar na sua cabeça. Eu te digo o contrário. O culto é racional. A sua decisão de servir a Deus, ela vem da sua cabeça. É aqui, é uma decisão. Deus predestinou todos os filhos à salvação. E alguns filhos abrem mão dessa salvação. Ele nos elegeu, todos nós, a um trabalho que Ele tem para cada um de nós. E nós abrimos mão dessa eleição para seguir o pecado. E aí, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriam. Colaborando com o nosso adversário. Porque ele é o pai da maldade. Ele é o dono da maldade. Então o inimigo, ele quer investir na sua apostasia. Ele quer que você abandone a fé. Para que você siga a maldade. Siga os desejos. E assim é uma bola de neve, aumentando. Porque vai esfriando o amor de mais pessoas. Que também vão para a maldade. E por aumentar a maldade, o amor vai esfriando. Uma coisa causa a outra. Deus tem um plano diferente para nós.
Ele quer que nós sejamos cópias de Cristo. Por isso somos chamados de mini-cristos ou cristãos. Cristãos é mini-cristo. Para imitar a Cristo nesse mundo. Imitar com atitude, com poder, com exemplo e com testemunho. Entenda? Não dá para seguir Jesus nos valores das trevas. Não dá. Não dá para só dizer que é de Jesus e não amar. Abra sua Bíblia comigo em mais um texto. 1 Coríntios capítulo 13. Eu sei que você está careca de saber. A Bíblia se renova a cada dia quando a gente está lendo. 1 Coríntios 13. Se você leu ontem, tem gente em casa falando, eu li ontem isso. Amém, glória a Deus, vou ler de hoje de novo. Quando você ler amanhã, você vai ter novas revelações ainda. Porque essa palavra aqui, ó, ela é viva. Ela é viva e eficaz. Ela é viva e resolve. 1 Coríntios 13. Ó, no 12:31, ele termina o 12 assim, ó, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, o que é mais excelente que os dons? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha só. Importante você pensar. O amor é a marca do discípulo de Cristo. Religiosidade é outra coisa. A religiosidade ela é baseada em ritos, rituais, costumes. Não tem nenhuma ligação com o amor a Deus ou ao próximo. Nós temos que saber separar as coisas. Se deu banho no bebê, você vai jogar a água fora, cuidado para não jogar o bebê junto com a água. Tem que saber separar as coisas. Religião é o esforço do homem em tentar se religar a Deus. Religiosidade é usar os costumes e ritos para acreditar que isso te leva a Deus. Espiritualidade é uma outra coisa. É você ter o Espírito Santo como selo, como credencial, para que você consiga ouvir de Deus e obedecer, vencendo a sua carne. Extremismo religioso não tem nada a ver com espiritualidade. Nada a ver com espiritualidade. Eu sempre procuro evitar os assuntos polêmicos, principalmente em pregações. Mas eu tenho que te dizer, porque eu tenho que te orientar como pastor desse rebanho. A menina de 10 anos, ela ia morrer nesse parto. Entenda isso. Ela ia morrer nesse parto. Meninas de 11 anos não parto morrem. Não adianta você falar que está defendendo uma vida para matar a outra vida. Jesus ama. Jesus não vira para uma menina de 10 anos e chama ela de assassina. Se você tem amor, você vai demonstrar amor, não com xingamentos. Entenda? Não adianta nada você xingar o juiz, jogador de futebol, fazer o gol e apontar para cima e falar, obrigado, Deus. Não tem nada a ver com Deus isso. Você acabou de xingar o outro ali. Os valores são os mesmos. O Espírito Santo que faz sair palavra boa da sua boca é o mesmo que glorifica a Deus. Não dá para o mesmo lábio amaldiçoar e abençoar. Não dá. Não dá para da mesma fonte sem água doce e água salgada. Não dá. Entenda isso. Não dá. Não dá para construir um reino para Deus em cima de alicerces do diabo. Não dá. A pergunta que tinha que se fazer não é, devemos tirar o bebê dessa menina? Não, a pergunta era, por que ela ficou até 5 meses grávida? Por que não interromperam antes? Por que não protegeram ela antes? Como é que alguém chama uma menina de 10 anos de assassina? Ela tem que ser tratada agora a vida inteira pelo que ela sofreu? Isso é amor? Isso não é amor. Amor é outra coisa. Amor é cuidar, independente do seu outdoor, do seu banner, da sua publicidade da sua vida. Você não tem que ficar fazendo propaganda que é cristão. Você tem que viver os valores de Cristo. São coisas diferentes.
Ah, pastor Rogério, o que você acha daquela mulher pastora que mandou matar o marido? Qualquer um pode ser pastor num título. Porque ser pastor é algo muito diferente disso. Ser pastor é uma honra, é um privilégio e é também uma responsabilidade. Todos seremos julgados pelo que fizemos no reino. Entenda, você que está nos acompanhando agora, talvez você não saiba muito bem sobre a vida cristã, vou te explicar a vida cristã. A vida cristã é assim, você aceita o perdão de Jesus pelos seus pecados, você agora é restaurado por esses pecados, desses pecados. Você está salvo da condenação, já está salvo. Ele quita os seus pecados, quando você se arrepende, confessa e abandona os pecados. Ele quita os seus pecados. Mas uma vez dentro do reino de Deus, tudo que você faz aqui será julgado. Entende? O ladrão da cruz, Dimas, ele se converte ali, ele vai para o céu. É diferente do cara que deu sua vida inteira pelo reino, pregando para as pessoas, ajudando pessoas, alimentando pessoas, cuidando de pessoas. Eles terão posições diferentes no céu. Deus é justo. Então não há julgamento para o salvo. Se é salvo ou não, não. Salvo, salvo. Você não se esforça para manter a salvação. Você se esforça para desenvolver a salvação e agora dar frutos nessa salvação. Então a pessoa pode ter nome de pastor, se ela não cuida de pessoas, se ela não age de acordo, é só um título. Nada tem a ver com ser um pastor de verdade. Ah, o pastor foi preso por corrupção. Por favor, chama ele pelo nome, não chama pelo título. Fala o nome, não fala o título. Eu quero que você me chame de Rogério. A mulher mandou matar o marido, chama ela do nome dela. Não chama de pastora, não. O outro foi preso por corrupção, chama ele pelo nome dele. Não chama ele de pastor, não. Porque o título tem a ver com uma responsabilidade que só quem cumpre merece ter. Só quem cumpre merece ter. Não é fácil pastorear. É um prazer e é um peso. Porque é uma responsabilidade. Requer um preparo, um cuidado contínuo, para sempre. Se eles decidiram abrir mão disso por outras razões, não vincula o título à ação. Porque só é discípulo de Cristo que demonstra amor. Quem não demonstra amor não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver com Cristo. Nós temos que ter o cuidado para nós não começarmos a atacar as pessoas que têm título, generalizando. Deus é o líder supremo e vai julgar cada um pelo que fez no reino. Nada vai ficar de graça. Tanto julgamentos, quanto galardões, quanto os presentes celestiais serão dados para aqueles que trabalharam dentro do reino. Então não generalize, por favor. Assim você evita a condenação para você ao generalizar. Lucas 12:48 diz assim, ó: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quem recebeu mais autoridade, será cobrado por mais autoridade. Isso é importante que você saiba. Nós temos que ter, como igreja, nós temos que batalhar pelo caminho inverso. Eu vou falar isso com todo o meu cuidado. Sempre haverão pessoas dando mau testemunho e causando escândalo. Sempre houve e sempre haverá. Infelizmente. E o Senhor não vai tirar do meio. Sabe por quê? Porque para ele o joio e o trigo crescem juntos. Se ele for tirar o joio pequeno, vai tirar o trigo junto. Eu vi um vídeo, não sei se alguém viu esse vídeo, explicando a diferença do joio e do trigo. Já viram esse vídeo? O cara pega o joio e o trigo maduros. São idênticos. Você bate o olho e não sabe qual é qual. Aí você chega de pertinho, o joio tem semente. Desculpa, o trigo tem semente. De onde vai vir o pão, a farinha de trigo? Ele tem semente. O joio é igualzinho e não tem nada. É só galho e folha. Nada. Mas olhando, são iguais. Então quando eles estão crescendo,
Ainda que o trigo não tenha a semente, é difícil saber qual é qual. Só dá para saber quando chegar lá no alto. Igual nós. Igual nós. A gente vai saber se nós somos joio ou trigo lá na frente, se a gente der fruto, se a gente tiver resultado, testemunho para contar. Mas Deus não vai tirar o joio do meio. E o joio está por aí, dando mau testemunho. E sempre haverá mau testemunho. Sempre haverá mau exemplo. Sempre haverá escândalo. O que nós temos que fazer como igreja? O inverso. Dar o bom testemunho. Sabe? Dar o bom exemplo. E temos que fazer isso de forma memorial. Sabe, memorial? Memorial. Cada vez que Deus curar alguém através da sua vida, tem que virar um testemunho. Cada vez que Deus supriu um valor que você não tinha para pagar uma conta, tem que virar um testemunho. Cada vez que Deus te ajudou a sair de uma situação que você não sabia como sair, tem que virar um testemunho. Tem que virar um memorial. Ó, você fez uma música? É de Deus? Faz um quadro dela e põe na parede. É um testemunho. Você fez um quadro bonito? Desenhou? Parede, testemunho. Temos que publicar as coisas que Deus faz. Porque Deus faz muito mais coisas boas do que o joio faz coisas ruins. Só que a gente se prende na notícia ruim. A gente se prende no mau testemunho. A gente acaba dando mais vazão ao mal do que ao bem. Temos que contar testemunhos. Em Levítico, em Número e em Deuteronômio, nós temos a mesma frase. Quando seus filhos perguntarem o que são, fale o que o Senhor fez. Olha só que interessante. Deuteronômio eu acho que é o mais marcante. Quando os filhos perguntarem por que essas pedras estão amontoadas aqui, 12 pedras gigantes, fale, porque o Senhor livrou as 12 tribos de Israel do deserto e trouxe a esse lugar. E fizemos esse monumento em testemunho a Ele. Deus quer monumento. Deus quer que a gente olhe para o negócio e lembre. Deus quer. Deus quer que você olhe para aquele quadro que está na parede e fale assim, obrigado, Deus, olha o que o Senhor fez por mim naquele dia. Caramba! Ele quer que você se lembre disso. Por isso que a pastora Estela pregou 2 domingos atrás. Olha, eu era estéril, não podia ter filhos, eu tenho filhos. O Senhor nos tirou do deserto, o Senhor nos trouxe para esse lugar. É contar os testemunhos. É fazer memoriais para Deus. Deus quer isso. Vão lembrar da mulher que mandou matar o marido? Que cantava louvores e ministrava na igreja e trabalhava na política durante muitos anos. Vão lembrar de uma música que você fez, de uma obra que você fez, de um trabalho durante muitos anos? Só se você fizer um monumento. Só se você fizer um monumento. E nós somos obrigados, nós temos essa obrigação de divulgar as grandezas de Deus por onde andarmos. De falar da bondade dele por onde nós formos. Nós temos esse dever. Nós somos os propagadores. Nós temos os pés calçados com o evangelho da paz na nossa armadura de Deus. Nós temos que divulgar isso. Que o bem ultrapasse o mal na divulgação. 2 Timóteo 3 diz assim, ó. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Nós somos chamados para demonstrar a piedade, não para fingir ter piedade. E desses que agem sem piedade, Paulo fala aqui nessa carta a Timóteo, para nós ficarmos longe deles. Ficarmos longe deles. Entenda a diferença? Jesus andava com pecadores? Sim. Sim. Cobradores de imposto, pior raça daquela época? Sim. Prostitutas? Sim, andava com ele.
Mas ele andava com falsos cristãos que davam mau testemunho? Não. Não. Na verdade, ele sempre exortava eles. O fariseu tinha atenção chamada sempre. O saduceu, ele era chamado sempre a acreditar. O escriba, ele era chamado para entender a palavra. Se eu te vejo como um pecador, para mim, das duas uma. Ou você está evangelizando ou sendo evangelizado. Só existem dois caminhos possíveis. Só que se eu te vejo como um crente que dá mau testemunho, eu tenho dúvida se você sabe que aquilo é um mau testemunho. Você está caindo na dele. Nós somos chamados a mudar a sociedade através do exemplo. Não através de discurso. Exemplo. E levantar memoriais para Deus. Para fechar, um último ponto que eu quero tratar com vocês. O amor não deveria ser condicionado. Você não deveria dizer, eu amo se. Não deveria ser. Deveria ser, eu amo por Jesus. Não é, eu amo se concordar comigo. Eu amo se for da mesma opinião que eu sou. Eu amo se for do mesmo time que eu sou. Eu amo se não for isso, se não for aquilo. Não, eu amo. Eu quero ver o bem de todos. Porque Jesus é assim. Nós temos que parar do cristianismo de marketing. Temos que ser em espírito e em verdade. Não adianta só apontar para o céu. Você tem que ser o céu na terra. Eu já vi todo tipo de testemunho absurdo. Pessoas que não têm a menor noção do que Deus é e do que Deus quer fazer. Mas não adianta eu ficar falando para elas. Eu tenho que mostrar na minha vida a diferença. Eu tenho que mostrar na minha vida. Eu tenho que mostrar para poder erguer monumentos e testemunhos para Deus. E para isso, o amor não pode ser condicional. Não é que você passa a mão no cachorro e ele morde sua mão. Você passa a mão no cachorro e ele morde sua mão. Aí você passa a mão no cachorro e ele morde sua mão. Então você vai querer parar de passar a mão no cachorro. É um exemplo, né? Lógico. Como é que você vai amar uma pessoa se ela te maltrata? Como é que você vai amar uma pessoa se ela fala mal de você? Como é que você vai amar uma pessoa que trabalha contra você? Você não precisa toda hora ir lá e colocar a mão para o cachorro morder. Você pode amá-lo ao redor dele. Você pode colocar ração para ele, água para ele. Não precisa passar a mão nele toda vez para ele te morder. Você pode achar formas de demonstrar amor pelas pessoas. Você pode propagar esse amor, para que o amor seja uma marca registrada da sua vida. Para que os seus testemunhos, os seus monumentos, eles continuem, mesmo depois da sua vida. Entenda isso. Temos que erguer monumentos pelo que Deus faz. Temos que fazer atos em memória. Porque eu fico pensando, sério, eu fico pensando, vou dar 3 perguntas para vocês, tá? Já que eu fico pensando igual um doido, deixa eu colocar vocês para pensar junto comigo. O que a história vai falar sobre esses dias aqui, hein? O que estarão nos livros de história sobre esses dias? No Brasil, fora do Brasil, na América Latina, na história alternativa. Tem livros aí, aquele 1800 e alguma coisa, aquele livro que conta a história do Brasil de uma forma que não está nos livros de história, com pesquisas alternativas. Mas e aí? O que a história vai falar desses dias aqui? Dias da pandemia. Dias de pessoas que dizem cristãos que estão no poder. Dia do caos político. Dias do caos político. Dias de pessoa com o título de pastor mandando matar e sendo preso por corrupção. Dias de bancada evangélica na cadeia. Dias que os cristãos colaboraram com o esfriamento do amor. O que a história fala sobre esses dias? Se Jesus não voltar até 100 anos, o que vai acontecer em 100 anos sobre esses dias? O que vai ser dito? Uma segunda frase. O que o céu vai falar sobre... O que vai se falar no céu sobre esses dias? Me atrevo a fazer a seguinte pergunta. Pastor Newton estava aqui, foi a última pregação dele antes de morrer.
Uma pena que não gravamos. Que pregação abençoada que nos motivou. Pergunto. Imagina. Quando chegar lá no céu, imagina Felipe. Ele fala assim, Felipe, como é que foi a pandemia lá, cara? O que você vai ter para dizer? O que você vai dizer para ele? Vamos além. Davi vira para o Júnior e fala, ei Júnior, como é que foi essa época da pandemia 2020 lá? Como é que a igreja ficou naqueles dias? Quando Deus mandou todo mundo adorar em casa, como é que ficou a adoração nas casas naqueles dias? O povo ficou mais crente naqueles dias? O que você vai falar no céu sobre esses dias? Imagina, vou mais além. Noé viveu a época do pecado mais intenso, de destruição da terra. Noé virar para o Fernando e falar, Fernando, como é que foi a época da pandemia lá? Como é que ficou o coração de vocês com os que morreram? Como é que foi ser cristão numa época em que todo mundo quase fala que é cristão? Não é falar, Fernando, como é que foi o final dos tempos, cara? Você estava lá na época que veio a pandemia e o amor de muitos começou a esfriar. Como é que era isso? O que vai se falar no céu sobre esses dias? Uma última pergunta para você ficar pensando, igual eu fico pensando. Quando eu sento na cadeira, eu fico pensando assim. Última pergunta. Quem teve fé para superar esses dias? Tem um versículo que fala, né? Se fores fraco no dia da batalha, quão pouco é a sua fé, não é isso? Quem teve fé para superar esses dias? Quem se manteve orando, adorando, dando testemunho? Quem se manteve dando testemunhos bons quando haviam testemunhos ruins? Quem conseguiu causar notícia pelas bênçãos que fez? A maioria das pessoas aqui na nossa região sabem a quantidade de políticos cristãos presos, mas não sabem que nós ganhamos esse ano 3 mil quilos de alimento para distribuir aqui no bairro. Nós temos mais coisas boas para contar do que os que fizeram coisas ruins têm coisas ruins para contar. Estamos contando as coisas boas? Alguém tem ideia que já entregamos mais de 200 cestas esse ano? 200 cestas esse ano? Alguém tem ideia disso? Alguém tem ideia, nos últimos 10 anos, a ONG teve mais de 1.000 pessoas atendidas? Mais de 1.000 pessoas em 10 anos? Fizeram algum curso, ou foram abençoados de alguma forma pela ONG? O que temos feito para anunciar as coisas boas que Deus tem feito em nosso meio? Quem teve fé para superar esses dias ruins? Dias negros? Dias difíceis? Quem teve fé para isso? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eu quero orar por mim, por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão ouvindo agora esse vídeo, participando dessa pregação remotamente, para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Senhor, como aquele pai que levou o menino para Jesus, e Jesus falou, se você crer, tudo é possível. Ele falou, eu tenho pouca fé, me ajuda a crer. E Jesus curou o menino. Nós queremos colocar nossas vidas agora nas suas mãos, Senhor, e falar, Senhor, nos ajuda a crer. Senhor, nos ajuda a dar bom testemunho. Senhor, nos ajuda a construir monumentos ao teu nome. Senhor, nos ajuda a construir memoriais a ti, Senhor. Senhor, nos ajuda a crer. Senhor, fortalece nossa fé, fortalece nossos joelhos, Pai. Pai, nos dá mais fome, mais sede. Nós já temos o Senhor, nos dá mais fome e mais sede para te buscar mais, te querer mais, para sair da zona do conforto, para sair do sofá, Senhor, e fazer alguma coisa. Senhor, nós já temos redes sociais, nos dá coragem de escrever algo bom, de contar testemunhos e erguer memoriais. Senhor, nós clamamos a Ti, te pedimos, vem e assume nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vem e toma o controle. Vem e nos desperta. Desperta todos que estão dormindo agora, Senhor. Senhor, semana que vem teremos o culto presencial.
Nos dá uma semana de fogo do Espírito, Senhor. Para que nós não voltemos a cultuar da forma que estamos sendo negligentes nas casas. Para que possamos, Senhor, despertar e avançar como o Senhor espera de nós. Que tenhamos, Senhor, o amor que demonstra que somos discípulos de Cristo. O Espírito Santo que nos credencia. E tenhamos testemunhos para contar. Senhor, que será, Pai, o nosso respaldo diante da sociedade. Nos ajuda a te servir da melhor maneira possível, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos? Nós vamos divulgar nas redes sociais os cuidados para o culto de semana que vem. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe. Quarta-feira, 8h30, nós teremos um culto de intimidade um pouco diferente na internet. Te convido a entrar e nos acompanhar. Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga, cumprimente, aplauda o Senhor, cumprimente quem está ao seu lado.